Parte do trabalho que a Conferência Geral é trabalho legislativo. Esse processo legislativo, essa legislação também é influenciado pelo contexto legal, mas também influencia o impacto financeiro do trabalho da Igreja Metodista Unida ao redor do mundo. Hoje temos 3 líderes na área do direito, direito da igreja e pensões, para ajudar-nos a entender as questões básicas que precisamos entender como delegados sobre nossa própria responsabilidade de como pensamos desses assuntos, na qual estaremos votando, como a lei e a lei impacta decisões financeiras. Estão envolvidos em tudo isso. Os apresentadores aqui será Pamela Harold Liston, presidenta da Associação de Cancilleres das Conferências Metodistas, e também canciller da Conferência do Texas Norte, e é uma juiz federal em Texas. Ela dará uma breve apresentação sobre as questões fundamentais de como a igreja está estruturada. Brian Mills está com GCFA. Ele é o conselheiro geral interino para o GCFA. E ele estará falando mais especificamente sobre a questão da cláusula do fideicommício, ou confiança sobre as propriedades. E Andy Hendren é o principal assessor para Westpath, a questão de pensões, de como estão envolvidos e dando conselhos sobre essas decisões, como essas decisões impactam as pensões dos pastores. Boa tarde. Eu sou Pamela Liston. Eu venho da área do Dallas-Fort Worth. Então, o lugar da conferência de 1968, que uniu e criou a Igreja Metodista Unida em 1968. Eu sou a bisneta da Igreja Unida Evangélica dos Irmãos, e eu participei das igrejas das minhas avós metodistas devotas. Então, tenho uma longa história com a igreja, um grande amor pela igreja, e é um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Então, o MC3 está composto pelos cancilleres das conferências das igrejas metodistas unidas. Eu sei que tenho várias contrapartes aqui. Vou pedir, se existe outro cancilleres da conferência anual, por favor, levantam-se. Aqui os 2 que eu vi. Mais alguém? Agradecê-los pelo seu serviço. São a contraparte para meu trabalho e em qualquer questão legal que podemos comentar. O botão verde, que era o mais grande. Já sabem que na fundação da Igreja Metodista Unida correspondeu também com a formação dos Estados Unidos como um país. Não é importante recordar que nossa estrutura metodista também reflete a estrutura do governo americano. Então temos documentos da lei da igreja que são paralelos aos documentos dos Estados Unidos em torno da governança, administração.
Na Igreja Metodista temos uma Constituição, temos o livro de disciplina, os grupos, as leis estatuárias e temos o Conselho Judicial e suas decisões, igual que temos a Corte Suprema e as leis que nos ajudam nos Estados Unidos. A estrutura da liderança é o Conselho de Bispos, é o nosso executivo, a Conferência Geral, nosso grupo legislativo e o Conselho Judicial, que é a nossa área, a rama judicial da igreja. Temos as nossas conferências centrais. Já ouviram muito dos diálogos e instruções sobre isso hoje. Temos as conferências centrais na África, conferências centrais na Europa e conferência central nas Filipinas. E podem ver os vários grupos dentro de cada região. Também temos as conferências jurisdicionais dentro dos Estados Unidos, a conferência do Norte Central, o Nordeste, Sul Central, Sudeste e a jurisdição do Oeste. Esse é o mapa da presença metodista ao redor do mundo, o que a nossa conferência geral parece quando nos reunimos em Minneapolis. Teremos 862 delegados, é uma redução de 2 do que tivemos em 2016, mas com essas mudanças de números de delegados de várias regiões. Talvez se preocupam sobre as emendas constitucionais e o que vão ser, como ocorrem, e é relevante ao nosso trabalho, ao grau que qualquer legislação que muda a estrutura da Igreja Metodista Unida se torna uma questão constitucional, uma emenda constitucional é requerido. E como já ouviram hoje, o plano apresenta nosso plano não requer de uma emenda constitucional. Eu ouvi quase todos dizerem isso. Isso é uma questão importante que estão mencionando por causa do calendário requerido para mudanças constitucionais. Mas para que vocês saibam, se houver uma mudança que sim requer uma emenda constitucional e o processo, a emenda constitucional é a única maneira que se pode mudar a Constituição. Requer as 2/3 partes dos votos da Conferência Geral e tem que ser ratificado pelo menos por as 2/3 partes do voto combinado de todas as sessões das conferências anuais e tem que ser convocado, a contagem tem que ser realizada pelo Conselho de Bispos. Para a questão da desafiliação, que Brian Mills vai entrar em mais detalhes, e a questão do fideicomício das propriedades, mas eu vou mencionar alguns detalhes aqui. A desafiliação tem que estar afiliado ou relacionado a razões de consciência sobre a prática da homossexualidade. Dependendo do que a Conferência Geral fizerem, ao ler as 8 páginas do protocolo, não tenho lido ainda a proposta de legislação, não tenho nenhum conhecimento para dizer, mas as 8 páginas do protocolo, e a intenção é para ser votado, já pronto para ser votado. Essa é a intenção do voto. Algumas das questões que estamos falando sobre a desafiliação talvez não serão relevantes a vocês, dependendo de como são apresentados. Mas não sabemos o que vai acontecer na Conferência Geral. Então, o que parece o parágrafo 2.553 é o parágrafo relevante. Para mudar, o superintendente de distrito tem que convocar uma conferência da igreja local. Se eles decidem desafiliar-se por 2/3 partes de maioria, os términos da desafiliação, da separação, serão estabelecidos pela junta de fideicomício da conferência, com o conselho do gabinete, o tesoureiro, o oficial de benefícios e pensões, o diretor de Ministérios Conexionais e o canciller da conferência.
e logo o GCFA tem que estabelecer um acordo para reconhecer a validade da cláusula de fideicomício sobre as propriedades da igreja. A igreja paga, tem que pagar todos os deveres do apoio conexional, as dívidas conexional, nos últimos 12 meses e os próximos 12 meses. Pode manter sua propriedade, tem que pagar a parte sobre as pensões, as obrigações da conferência para a conferência anual, e a igreja local tem que pagar suas próprias dívidas ou transferi-los para a nova entidade. E a desafiliação tem que ser completado antes do 31 de dezembro de 2023. Agora, o Conselho Judicial tem a autoridade da Conferência Geral. Eles podem determinar a constitucionalidade de qualquer ato decidido pela Conferência Geral, quando decidido por uma quinta parte dos membros da Conferência Geral ou pela maioria do Conselho de Bispos. Toda decisão do Conselho Judicial é final, e quando o Conselho Judicial declara qualquer acto da Conferência Geral seja inconstitucional durante a sessão da Conferência Geral, tem que ser imediatamente informados da decisão na Conferência Geral. E é importante que eles podem determinar de antemão sobre a constitucionalidade de certas propostas. A opinião ou a opinião declarada do Conselho pode mudar quando a legislação também muda. Então, é o que realmente é finalmente aprovado pela conferência. Às vezes vem outros assuntos surgem e chamam a atenção do Conselho Judicial. Então, igual que as opiniões são formadas, várias considerações são elaboradas e a aplicação da lei se tornam evidentes, também serão tomados em consideração. Isso é por isso o Conselho Judicial pode mudar a sua opinião sobre certos assuntos à luz de novas informações. Mesmo uma declaração que vem antes da Conferência Geral. Então, quero desejar-lhes o melhor de sucessos nessa Conferência Geral de 2020. É um grande trabalho. Eu quero que vocês, os cancilheres, estão muito agradecidos por toda a atenção que vocês dão para o trabalho e a votação que vocês farão na conferência. Muito obrigado. So we've started down the Portanto, começamos agora. Começamos agora. Which one is it? I want that, but I don't know where it is. Brian Mills. Yeah, I can find it. Okay, talk. Good afternoon, everyone. Agora com o mesmo nível de entusiasmo de antes sobre a questão do Sim, eu sou Brian Mills, da conferência, sou o conselheiro geral interino para a GCFA. A minha visão, já ouviram várias das conversas sobre o plano durante o dia. Tem muita complexidade no processo, o que vou tentar explicar agora, dar algumas coisas que devem qual é o status quo que existe agora sobre a questão de como podemos não. Vamos ter um período de perguntas e respostas mais tarde. Refresh. Vamos ver o que está envolvido sobre os títulos, o fideicomício, a confiança das propriedades a nome da igreja. Está escrito de uma maneira familiar a todos os advogados. Damos muitas palavras, mas tentamos resumir o que significa que
todas as propriedades da igreja e entidades se mantêm como fideicomisso, em confiança para a instituição da Igreja Metodista Unida. A- as cláusulas fiduciárias. Não podemos reverter essas leis. O todo realmente significa todo. Toda a propriedade real, intangível, da jurisdição, da conferência anual, do distrito ou até da igreja local, o edifício, os planos, o terreno e também o dinheiro, todos os papéis, as mesas, as cadeiras, o ônibus, os veículos, o investimento, tudo que a igreja tem. Essa cláusula de fiduciária afeta todo o que a igreja tem. Às vezes surpreende as pessoas, mas muitas vezes pensam só na imobiliária, na propriedade da igreja, mas isso inclui todo o aspecto da igreja. Então, a cláusula fiduciária volta uma grande parte da nossa história. É um requerimento, um elemento essencial para a política histórica da Igreja Metodista Unida. Nossa estrutura conexional é uma expressão fundamental do Metodismo Unido. Com essas apresentações em muitos contextos diferentes, eu coloco aqui que em um pouco do transfundo para entender um pouco essa história, como metodistas unidos, essa cláusula fiduciária é diferente de outras igrejas. No último ano, aqui embaixo, que foi publicado no livro de disciplina de 1796. Foi publicado em 1797. Se vocês encontraram algumas questões com a igreja episcopal que tem tido, eles perderam algumas questões e ganharam algumas causas, mas perderam várias outras causas por a disputa fiduciária. Então, isso foi envolvido em 79. Então, já temos quase 200 anos de diferença sobre a aplicação dessa cláusula. Quando as pessoas dizem que esta cláusula fiduciária vê-se que isto tem a ver, todos os instrumentos são em relação à propriedade, impostos e fundamentalmente a propriedade das igrejas locais. E temos aqui a linguagem específica. Este é um dos exemplos do parágrafo 2503, que tem a ver com o culto divino. Não é a única questão do culto divino, não vai ser só ou um ou outro. E depois temos um terceiro para propriedades. O segundo que está ali é de 23, e o que isso diz é fundamentalmente a disciplina diz aquilo que devem ter, mas se não estiver lá na vossa escritura, se não estiver presente alguma destas coisas que estão a ver aí, se aplica, e essas coisas são uma forma de dizer se é Igreja Metodista Unida. Estão a aceitar nomeações, estão a usar a Igreja Metodista no vosso nome, utilizaram e obtiveram a vossa propriedade através de outra Igreja Metodista Unida. Mudando um pouco a questão, será que isso pode alguma vez ser libertado?
Sim, por exemplo, o parágrafo 2501, voltando a esse parágrafo, a propriedade pode ser libertada do fideicomisso, transferida com a autoridade que é conferida pela disciplina. Será que tem aqui alguns superintendentes de distrito? Portanto, se são mão direita ou esquerda, alguém nos disse que essas mãos são as mãos mais poderosas da Igreja Metodista Unida. E isso é porque o superintendente de distrito é o único indivíduo na Igreja Metodista Unida, segundo o livro da disciplina, cuja assinatura pode eliminar essa cláusula fiduciária. Portanto, no caso de uma venda de uma propriedade da igreja, isso tem que ser aprovado pelo pastor, pelo superintendente, e a assinatura do superintendente de distrito liberta essa propriedade da aplicação dessa cláusula fiduciária. Se for uma hipoteca é a mesma coisa, o superintendente aprova essa hipoteca e vai libertar através dessa cláusula fiduciária. Portanto, também nas conferências anuais não há esse tipo de definição, há outro tipo de cláusulas fiduciárias para poder vender propriedades ou de agências gerais, etc., mas não há essa assinatura necessária desta pessoa que realmente liberta da cláusula fiduciária. Foi outra questão, há uma outra possibilidade de libertar através de 2453, é muito limitada, 2553, que tem uma exceção muito limitada. E por fim, a última questão em que talvez tenham estado a pensar é se isto pode ser cumprido, mas eu queria dizer-vos que houve dois exemplos metodistas unidos que ilustram que sim, que os tribunais nos Estados Unidos reconhecem a existência da Igreja Metodista Unida como fideicomisso. Há várias comessas anuais, todos têm padrões diferentes, por vezes há linguagem na escritura, outras vezes não há, outras vezes há um estatuto que reflete o que está na disciplina e por vezes não existe, mas em todos estes exemplos, em termos da política da nossa conferência anual, isso representa a nossa denominação em ações jurídicas, tem levado o nosso governo a reconhecer a existência destas cláusulas fiduciárias. Muito obrigada. So what was the first legislation enacted? Qual foi a primeira legislação atuada? Pensões. Agora aqui temos as pensões. Ok. It's under the title Pre-Conference Briefings. O SPS é primeiramente um servo desta igreja, foi criado para trabalhar, resolver problemas complexos que vão apoiar as pessoas em todos os dias das suas vidas. Nós levamos isto muito a sério e levamos muito tempo a tentar navegar as questões jurídicas de pensões e se as pensões estão a cumprir as leis e os regulamentos. Eu levo muitas noites a pensar em regulamentos do IRS, a parte fiscal. Muitos de vós podem pensar que podem fazer isso por vós, mas nós assumimos isso como algo muito importante na nossa igreja, daquilo que nós somos responsáveis.
Portanto, tais como os nossos investimentos, as pensões da Igreja para o clero são muito interligadas com a lei dos Estados Unidos. São distintivamente conexionais, o Conselho Judicial disse isso e por isso é que falamos convosco sobre isso cada 4 anos, com os delegados, não é? Só a Conferência Geral pode mudar o sistema de pensões da Igreja, do clero, para o clero. Portanto, os planos para as conferências centrais são governados localmente. As conferências centrais não têm que pensar nestes planos, podem concebê-los para as suas próprias capacidades no seu próprio contexto. E isso é uma distinção muito importante. Estes planos nos Estados Unidos constituem também uma obrigação legal da Conferência Central. Portanto, isso vai ser a longo prazo. Esta imagem é uma das imagens que existem no Facebook em todo o mundo, mas mesmo que ninguém entrar no plano a partir de hoje, de qualquer maneira nós vamos pagar aos pensionistas até ao próximo século. As conferências anuais têm esse tipo de obrigações e administram essas obrigações com o apoio das igrejas locais nas suas zonas geográficas. E à medida que a Igreja atravessa este impasse, nós temos feito o nosso trabalho o melhor que podemos para poder apoiar a Igreja, pensando criativamente, a pensar em hipóteses, situações, para podermos administrar essas questões e como é que vamos também entrar nesses diálogos. Uma bênção para mim, eu sou, de certo modo, uma pessoa criativa. Podem ver isso pela forma como eu visto, não podem ver isso através da forma como visto, mas independentemente disso, nós pensamos através da lente que a Bárbara mencionou hoje para proteger os benefícios dessas pessoas que dependem deles para viver no dia a dia e das pessoas que vão depender dos mesmos no futuro para terem segurança na sua reforma. E isso é extraordinariamente importante. Também pensamos sobre como podemos mitigar os riscos e ajudamos a navegar estas águas também. Em 2019, a Conferência Geral enfrentou propostas da Comissão sobre o caminho a seguir e outras partes, e isso ia ter dificuldade, a apresentar dificuldades a podermos continuar, e havia 2 petições que levaram a Conferência a poder gerir estes riscos, para ter em conta a saída em pequena escala de algumas igrejas dos Estados Unidos. O plano tradicional foi aprovado, portanto, para proteger os planos, porque se a igreja local sair, terá que pagar um pagamento de responsabilidade pela saída à conferência anual, ou então desafiliar, iriam a crescer, porque nós iríamos continuar o nosso plano de contingência. Portanto, iríamos continuar a falar com os acionistas e depois disso nós fizemos o melhor possível para apoiar e não apoiar num plano em relação aos outros, mas nós estamos lá especialmente para ajudar todos os planos, todas as pessoas, para podermos apresentar soluções com as melhores intenções, para podermos navegar riscos que possam mitigar os vários planos, para não afetarem negativamente esses planos. E também tivemos a candura desses grupos e vimos o que as igrejas podem ser no futuro, e isso deu-nos a possibilidade de criar as nossas propostas
que aparecem no ADCA. Há um novo parágrafo da disciplina, que é este parágrafo 2555, que apresenta isto de uma forma diferente daquilo que acontecia em St. Louis. Há um grupo de igrejas locais ou de conferências anuais que vão mudar a sua relação com a Igreja Metodista Unida através de uma expressão diferente, e ouviram já essas variações sobre várias propostas esta manhã, e se os grupos fizerem isso, nós podemos tratar dos planos de uma forma diferente, se os grupos apoiarem os riscos e cuidarem das pessoas que vão com eles. Podemos então dividir esses planos e vamos gerar o plano delegado para esse grupo e para a Igreja Metodista Unida. O novo grupo tem que ser viável, tem que ter um tipo de organização, de estrutura organizacional que vai apoiar o plano, que se pode interrelacionar connosco, pode fazer as contribuições que são requeridas para poderem apoiar as pessoas que vão necessitar no futuro dessas pensões. Se esse grupo fizer isso, nós então vamos ter esses bens e responsabilidades, o clero, os reformados que estão com esse grupo, levamos essas responsabilidades e esses bens, vamos pôr isso num novo plano, tal como o plano do clero, que existe hoje em dia, mas que é separado dele, já não tem o apoio conexional do resto da Igreja Humana, da Igreja Metodista Unida, mas tem um mecanismo de apoio nessa nova denominação. E se esses termos forem conseguidos, as questões de St. Louis não vão estar mais em causa, para podermos avançar. Para além disso, nós vamos servir uma nova expressão com outros planos para cuidados de saúde, reforma voluntária, planos de saúde, etc. E serviços de investimento. Agora, tudo isto não é mágica, tudo isto não é sem riscos. Os planos já cá estão há muito tempo e essas obrigações têm sido financiadas assumindo que a Igreja Metodista Unida, tal como existe desde 1968, continuava a ser uma preocupação. Foi assim que nós pensamos nas reformas, com base nessa possibilidade. E isso é parte da razão pela razão pela qual essa Conferência de St. Louis aprovou isto, para poder aprovar, para que houvesse uma interrupção mais difícil, ou para não dividir todos os planos em pequenas partes. Portanto, isto implica riscos. Eu quero que isso fique bem claro, que é uma boa coisa que a Igreja possa ultrapassar este impasse, e nós temos feito o melhor possível para que as pensões, um gorila de muitos quilos, para poder sair da nossa frente, para podermos continuar. Mas existe continuidade e existem riscos, porque a descontinuidade vai apresentar o risco. A outra coisa é que nós precisamos de fechar estes planos, no caso de haver uma separação, seja lá como possa acontecer, para podermos passar a uma nova responsabilidade, um novo equilíbrio de contabilização, para podermos continuar. Isso é importante para não continuarmos a acrescentar para o futuro, porque a Igreja Metodista Unida vai ser diferente. Quase de certeza. E por fim, como eu já disse, temos das pessoas que fizeram este trabalho esta manhã, apreciamos a franqueza e tudo isso, e criámos esta proposta. Este novo parágrafo 2555 tem sido harmonizado com ou incorporado em muitas das propostas para reorganizar a Igreja. Temos, portanto, o mesmo tipo de estrutura, o mesmo tipo de proposta para navegar o futuro para estes planos de benefícios. E esta é
foi a minha apresentação. Agora temos 5 minutos para perguntas. Se tiveram alguma pergunta para os nossos apresentadores, podem passar aos microfones. Eu queria que dissessem o vosso nome e afiliação e com quem desejam falar. Eu sou da Conferência de Nova Iorque. Brian, esta pergunta é para si. Se o senhor falou nesta cláusula fiduciária no contexto do livro da disciplina, mas também se pudesse falar para os nossos irmãos e irmãs das conferências centrais que a aplicabilidade dessa cláusula fiduciária em termos de questões de propriedades reais ou não, que talvez possa não ser o mesmo nos Estados Unidos. Muito obrigada, Fred. Eu queria dizer aquilo que a disciplina diz. Se lerem o 2501, isso é apenas nos Estados Unidos. E quando diz só os Estados Unidos, é assim que isso é. Eu falei em casos dos Estados Unidos, eu não tenho conhecimento de nada que tenha acontecido fora dos Estados Unidos. Quando falamos de diferentes países, falamos de sistemas jurídicos completamente diferentes e eu penso que já tem havido algumas questões semelhantes nas Filipinas, uma vez, e também um país em África em que havia alguma confusão acerca de quem é que era oficial, quem representava a Igreja Metodista Unida para esse país, quem era o representante e a possibilidade de poderem separar-se da denominação nesse país. E tanto quanto eu não me lembro como é que isso aconteceu, como é que foi resolvido essas duas questões ou situações, mas houve argumentos que puderam ser feitos tendo em conta que a estrutura denominacional aqui deveria reconhecer e seguir aquilo que fosse decidido em cada um desses países. A pergunta que eu queria fazer era, contextualmente, em muitos países há propriedades que não são propriedade da Igreja, propriedade que pode pertencer ao governo, e qual será o impacto desta cláusula fiduciária nessas situações. E quando voltarmos a redigir o novo livro da disciplina, vai ter isso em conta. Eu queria que nós compreendêssemos, apesar de dizer todos, em que há uma impossibilidade legal e jurídica e, portanto, nós temos que ter isso em conta como Igreja. Muito obrigada. E o que é certo é que esse é um dos aspectos do trabalho que nós estamos a fazer em relação ao livro da disciplina. As secções da disciplina que são adaptáveis em relação às conferências centrais não incluem as secções de propriedade. É, portanto, possível em alguns países fora dos Estados Unidos, em que existem metodistas unidos, ter uma versão do livro da disciplina. Não interessa aquilo que se passa aqui nos Estados Unidos para esses outros países. Eu sou chanceler na Conferência do Rio, Texas. Eu não tenho uma pergunta, eu só queria dizer ao Brian e ao Andy, em todos os legados aqui, queria agradecer o esforço e o tempo que fizeram, que endividaram para apresentar, e são grandes exemplos da natureza conexional da nossa Igreja e o valor ao nível das conferências. Muitíssimo obrigada. Eu sou da Conferência do Illinois. Eu tenho uma emenda sobre emenda constitucional. Se a Conferência passa esta emenda constitucional por 2 terços, isso vai à Conferência para voto. E se a Conferência votar para sair, será que isso vai ser contado
para o voto da emenda constitucional. Eu não sei, nós temos sido peritos legais, mas nós não somos peritos legais em termos de mudança, nós estamos em tanta transição. A sua pergunta vai ultrapassar aquilo que os meus conhecimentos, porque eu não sei o futuro, o que vai acontecer futuramente. Jéssica Victória tinha uma pergunta bastante rápida e é a propósito desta cláusula fiduciária. Espero que não seja muito difícil, mas há situações em que o superintendente de distrito pode assinar ou libertar essa cláusula fiduciária. Que obrigações fiduciárias é que a pessoa se encontra perante isso? Eu gostaria que o superintendente de distrito viesse aqui. Eu queria responder desta forma. Quando eu tenho mais tempo para falar sobre esta cláusula fiduciária, quando tenho mais tempo, eu passo a uma secção que se chama cláusula fiduciária em ação. Havia uma série de parágrafos sobre igrejas locais, propriedades de igrejas locais, para poderem comprar, vender, poder hipotecar, alugar, etc. Propriedade, para poderem ter aprovação da igreja. Aqui o pastor e o superintendente estão de acordo e a minha visão pessoal sobre isso é que essa pessoa está mais ou menos a atuar em nome da denominação, porque esse fideicomisso está a ser em benefício da comunidade, da denominação como um todo. Portanto, isso vai aquilo que beneficia essa denominação vai beneficiar toda essa igreja, ou por exemplo, essa conferência anual vai beneficiar toda a denominação. Digamos que a igreja tem 50 e tal anos e quer construir uma nova estrutura que vai custar $1 milhão, esperando que vão ter muito mais participantes e muito mais congregantes. Portanto, temos que pensar melhor numa questão desse tipo. Isto talvez não seja um bom plano, vamos ver se há outras opções mais executíveis ou exequíveis. Portanto, e aí, de certo modo, é um bocado... por outro lado, será que a igreja vai fazer isto, depois vai vender? Qual é o plano para usar esses montantes, para vermos o que é que faz mais sentido no futuro? E isso é, de certo modo, uma questão difícil no futuro. Nada disto está especificamente ilustrado na disciplina, só diz que o superintendente do distrito vai aprovar ou não. Portanto, isso é aquilo que faz sentido, quanto a mim, para podermos providenciar tipo de contexto da parte do superintendente do distrito. A última palavra será agradecermos, portanto, a todos os nossos panelistas. Muito obrigada.